Bem, meus caros, então agora nós vamos para o nosso terceiro vídeo sobre a teoria keynesiana básica. Agora nós vamos começar a entrar um pouquinho na álgebra, que ainda está muito elementar. Eu vou discutir mais a representação gráfica do modelo keynesiano, e no quarto vídeo eu começo a entrar um pouco mais na álgebra e também na teoria. Nós vamos aprender vários termos novos aí. Bom, então a teoria keynesiana simples, ou teoria keynesiana básica. Então, relembrando rapidamente aqui alguns pontos importantes. Ela vai criticar a teoria clássica, ok? Já se contrapor, porque ela não estava respondendo, como eu disse no vídeo anterior, ao que estava acontecendo na economia ocidental na época, né? A grande depressão dos anos 30. Ela vai destacar que, na verdade, há uma insuficiência de demanda que há na economia, então vai dar ênfase à demanda. Então é preciso usar de políticas econômicas para estimular a demanda, porque a demanda que vai gerar oferta, né? Ao contrário do que os economistas clássicos dizem. Bom, eles vão considerar a teoria keynesiana a partir do pressuposto que os preços são rígidos, então sempre caiu uma questão, uma prova, preço rígido, já lembra, teoria keynesiana. Se for flexível, teoria clássica. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas preços rígidos, como assim os preços não mudam? Na verdade, não é que não muda. A teoria keynesiana ela parte do pressuposto que na economia existem vários entraves à plena flexibilidade dos preços, de maneira rápida. Por exemplo, você vai ter nos setores econômicos, tem oligopólios, monopólios, as empresas estão, de certa forma, têm nesses setores grande poder sobre o preço. Você tem leis trabalhistas, que não permite que tenha flexibilidade de preço no mercado de trabalho, sindicatos também que não permite que os salários caiam no momento de crise muito forte, vão fazer pressão. Você tem ainda, no momento de crise, por exemplo, você não tem demanda para vender seus produtos, as empresas não vão baixando o preço, né, de forma indeterminada. Tem um momento que elas falam, não, opa, aqui eu vou estar vendendo meu produto muito abaixo dos meus custos de produção, eventualmente, então pode ser que tenha uma certa rigidez aí. Então, ou seja, a teoria keynesiana parte do pressuposto que há uma certa rigidez de preço, pelo menos num determinado período de tempo, e isso vai dificultar o ajustamento que os clássicos dizem que teria, pela flexibilidade de preços, plena flexibilidade de preços, né? Então isso acaba sendo um entrave para aquele mecanismo de preços. Ora, aí você deve estar se perguntando, poxa, então deveria ter plena flexibilidade de preços, como os clássicos defendiam. Não, calma aí. O Keynes vai falar que, na verdade, ao contrário dos clássicos, essa certa rigidez de preços, principalmente no mercado de trabalho, tá, vai ser importante para dificultar o agravamento da crise. Pelo contrário, ele vai fazer com que a crise seja um pouco menor. Olha, totalmente ao contrário do pensamento clássico. Veja bem o que o Keynes está dizendo, tá? Isso nós vamos ver mais à frente, porque essa certa rigidez de preços, segundo o Keynes, vai ser até bom, né? Principalmente no mercado de trabalho. Não tanto quanto os oligopólios, monopólios, né? Mas principalmente no mercado de trabalho, que é um dos principais, se não o principal preço da economia, né? A mão de obra. Bom, ele vai dar ênfase que o emprego, o nível de emprego é determinado no mercado de bens e serviços, tá? Então lembra que nós temos três grandes mercados aí, o monetário, de bens e serviços e o de trabalho. E o Keynes vai falar, ó, é no mercado de bens e serviços que vai ser decidido, que vai ser produzido e consumido, vendido, que vai determinar o nível de emprego, tá? Não é no mercado de trabalho. No mercado de trabalho tem a negociação, enfim, mas isso é determinado pelo que está ocorrendo no mercado de bens e serviços, né? Para os clássicos, não. Nós vimos que era determinado o emprego no mercado de trabalho. E isso, de certa forma, influenciava, né, o que ia ser produzido e negociado no mercado de bens e serviços. Então, veja, o Keynes vai subvertendo, né, várias coisas do que a teoria clássica diz. E a teoria clássica, vocês vão pegar lá no livro do Manual dos Professores da USP e vão pegar em outros manuais, né? E vai ter sempre lá destacando que essa teoria é válida para uma economia que tem capacidade ociosa, que é a ociosidade. A economia está abaixo do seu potencial, tá? Ou seja, a falta de demanda nessa economia, tá? No entanto, eu quero destacar aqui que
eh, na verdade, isso é o grande consenso que se deu, né, depois, posteriormente ao Keynes, que na verdade isso daí vale para uma economia que está com muita recessão, né, com muita capacidade ociosa. Mas a teoria keynesiana, se você pegar, por exemplo, uma das escolas que deriva do pensamento do Keynes, que é os pós-keynesianos, tem vários, né? Tem os novos keynesianos, vai ter a síntese neoclássica, né? E tem os pós-keynesianos. Os pós-keynesianos, eles se dizem que são os grandes seguidores fiéis do pensamento keynesiano. Eles vão dizer que todas as outras escolas, eles fez uma certa distorção, não é que fez uma certa distorção, eles tiraram um elemento principal da teoria keynesiana, que é a questão da incerteza. Para eles isso aí é uma que não pode ser calculada, e isso daí acabou levando a certas conclusões equivocadas da teoria keynesiana. Então, os pós-keynesianos, que se diz os seguidores fiéis à escola pós-keynesiana, eles vão rejeitar essa ideia de que essa teoria keynesiana vale só para uma economia com capacidade ociosa. Mas a maior parte das escolas de economia, o grande consenso, considera que não, o que nós estamos vendo aqui, a teoria keynesiana básica, simples, ela vale somente para uma economia com grande ociosidade, uma recessão grande, tá bem? Então fica ligado nisso daí. Bom, o problema de economia, principalmente de macroeconomia, é que nunca há consenso, né? Há um consenso, mas não há verdade absoluta, né? Na ciência, na verdade, não há verdade absoluta. Bom, e aqui eu fiz só um belo pequeno ciclo, né, que o pessoal sempre apresenta, né? Então a ideia é o quê? Você tem na teoria keynesiana a demanda agregada, e aqui nós vamos estar trabalhando uma economia fechada, tá? Porque Keynes trabalha com uma economia fechada, sem comércio exterior, né? O desenvolvimento da teoria dele. Vamos partir disso, mas quando abrir para uma economia aberta, vai ter algumas pequenas mudanças, mas no pensamento principal dele, não. Bom, então eu coloquei ali, ó, do lado da demanda agregada, consumo das famílias, né? Então a demanda por bens e serviços das famílias, o investimento das empresas, a demanda por bens de capital, insumos, enfim. No caso aí, né, que aumenta a capacidade produtiva, né, máquinas, equipamentos, enfim. E os gastos do governo, tá? A demanda do governo. Então, a demanda agregada vai levar, uma vez que tem demanda, à produção. Então, vai se produzir, vai expandir a oferta agregada. A oferta agregada, para se produzir, você tem que remunerar os fatores de produção, os trabalhadores com salários, empresários com lucro, aluguel, enfim. E essa renda volta para a economia em forma de demanda, tá? Então, você tem esse ciclo aí. Veja que as três óticas do PIB que nós vimos em contas nacionais, né? Ótica dos gastos, da demanda, ótica da produção, ótica da renda. Mas aqui, o Keynes vai falar que a demanda é o elemento principal. Isso daí, uma vez que tem demanda, a oferta se ajusta, a oferta gera renda, volta em forma de demanda. Entretanto, ele vai falar que nessa renda, ela não volta toda em forma de demanda, vai ter vazamento dessa renda. E é aí que ele vai se diferenciar dos clássicos, porque ele vai falar, há um vazamento dessa renda que não volta para a economia. E é por isso que a gente vai ter falta de demanda. Então, mais à frente a gente vai discutir isso daí. Vamos para a representação gráfica. Bom, representação gráfica. Eu peguei aqui do livro do próprio Lopes de Vasconcelos, né? Representação gráfica chamada cruz keynesiana. Cruz keynesiana. Então, todos os livros aí na parte de macroeconomia, os livros básicos, eles vão apresentar essa cruz keynesiana. Eu vou explicar ela aqui, né, relativamente detalhada, mas não precisamos nos preocupar tanto com ela. Agora, eu vou querer que você preste muita atenção no chamado, na representação gráfica da teoria keynesiana, no gráfico de preço e quantidade. Esse sim vai ser muito importante para a gente, nesse curso, inclusive no próximo semestre. Bom, teoria keynesiana, a representação mais simples, que é chamada cruz keynesiana, é esse gráfico aqui, certo? Você tem no eixo vertical aqui, ó, é, a gente tem lá os gastos, né, com a demanda agregada, o Y, a produção. Você tem essa curva pontilhada, é a curva de oferta agregada, tá? Essa pontilhada. Então, ela está 45 graus. 45 graus, porque ela vai sempre se ajustar à demanda. A demanda, você veja que ela não está 45 graus. Por quê? Porque tem uma tal de propensão marginal a consumir, que o Keynes vai tratar
no livro dele, isso vai ser muito importante para derivar, né, os principais postulados da teoria dele, que vai criticar a teoria clássica. Mas, enfim, a propensão marginal a consumir diz que quando você aumenta a renda, o consumo aumenta, mas não numa proporção menor. Tá? Então, essa curva está sendo inclinada aí por conta disso. Tá? Então, a demanda vai crescendo uma proporção menor. Aqui nesse gráfico, o livro só colocou a demanda agregada, veja aqui, ó, como o consumo das famílias, né? Tem o investimento e os gastos do governo. Depois ele vai pôr investimento, depois vai fazer esse mesmo gráfico com gasto do governo também, mas praticamente não vai mudar nada. Pouquíssima coisa que vai acrescentar no gráfico, mas a implicação é praticamente a mesma. Então, não vou ficar mostrando os três. Bem, então, e a curva de demanda agregada tem um intercepto aqui, ó, ela não começa do ponto zero, porque a ideia é de que mesmo que não há uma renda, ainda assim há um consumo, né? Porque vai haver uma despoupança, enfim, de alguma maneira existe algum mecanismo de que provém um certo consumo, uma subsistência, tá? E é esse Czinho zero. Então, nós vamos usar aqui no livro, e a maior parte dos livros de macroeconomia, né, eles utilizam aqui para chamar esse intercepto, geralmente dá Czinho zero, um Czinho com zero, que é o consumo autônomo. Então, no livro aqui que nós estamos seguindo, vai ser o consumo autônomo, aquele consumo que não depende da renda. Ele ocorre de maneira independente, tá bem? Então, mesmo que não há renda, teoricamente há sim um consumo, que é esse consumo autônomo chamado Czinho zero aqui, para a gente. Pois bem, então o que está acontecendo aí nesse gráfico? Ó, veja que há pontos em que, aqui, esses pontinhos vermelhos eu pintei, a demanda está maior do que a oferta, certo? Então, nesse ponto que a demanda está maior que a oferta, o que está acontecendo? Você tem redução de estoques, segundo a teoria keynesiana. Por quê? O que está por trás aqui, você está num momento de recessão. Então, você está com ociosidade. Você está com ociosidade, a demanda é maior que a oferta, você vai diminuindo os estoques, não vai aumentar preço. Tem estoques, tem que desovar esses estoques, certo? Por outro lado, se você passar por um ponto aqui em que a oferta está maior que a demanda, né, você continua com ociosidade aí, e o que vai estar acontecendo é que você vai ter o ajuste nos estoques também, tá? Você vai estar formando estoques. Então, porque os preços não vão cair para desovar esses estoques, porque é uma certa rigidez de preço. Então, o ajuste vai se dar sempre aqui nos estoques. Bom, e o ponto, esse ponto aqui, ó, que está um YE, o Y é o nosso PIB, certo? O de equilíbrio aqui, ó, é quando a oferta é igual à demanda. Então, a gente tem aqui esse ponto, aqui seria o PIB, a oferta igual à demanda, então a economia tenderia aqui, né, para a oferta e a demanda se ajustar nesse ponto, tá? Essa é a renda de equilíbrio. Aí, lá no gráfico de baixo, está traçando, falando que você pode ver isso aqui também, o equilíbrio pela ótica da poupança, tá? No caso aqui só a poupança, porque nós estamos trabalhando com consumo. Lá na frente o livro vai fazer esse mesmo gráfico com a poupança e investimento, tá? Mas a ideia é o quê? Assim, aqui, ó, nesse PIB aqui de equilíbrio, tá? A poupança é zero, porque você tá toda a demanda está gerando equivalente à oferta, então você não está poupando nem despoupando. Veja que do lado esquerdo aqui, ó, nós temos o consumo autônomo com sinal negativo. Por quê? Veja que nesse ponto a economia está despoupando. Porque, ó, veja aqui no gráfico de cima, se você tem um consumo, uma demanda maior do que a produção, um consumo autônomo, independente da renda, significa que você está despoupando. Então, por isso que essa ideia, veja, ele complementa aqui esse gráfico, esse ato aqui que tem, né, entre essas duas curvas. Aí aqui, ó, desse pontilhado de Y para frente, veja que a poupança está aumentando. Então, por que está aumentando? Ó? Porque você tem um descolamento entre a oferta agregada e a demanda agregada. Tá? Então, se você está tendo uma oferta maior que a demanda agregada, é porque parte da demanda está virando poupança. Então, veja, a partir desse ponto de equilíbrio, o que está acontecendo, a demanda está crescendo, só que ela cresce menos que a oferta. E por quê? Porque uma parte o pessoal poupa, tá bem? Então, a parte do acréscimo de renda, quando a renda está crescendo aqui, lembra que eu falei da propensão marginal a consumir? É que conforme acrescenta a renda, dado o acréscimo de renda, tá? Nem todo esse acréscimo de renda vira consumo, a parte vira poupança.
Então, aqui, ó, está aumentando a poupança, tá? Então, veja que essa diferença aqui das duas curvas, essa parte de baixo está complementando. Bom, então é isso que o livro está mostrando ali. Na verdade, ele está mostrando o equilíbrio na teoria keynesiana, chamada cruz keynesiana, esse gráfico de cima. Embaixo ele está mostrando pela ótica da poupança. Bom, não precisa se preocupar muito com isso daqui, principalmente com esse gráfico de baixo. Praticamente quase não se discute. Os outros manuais de macroeconomia, se eu não me engano, a maioria nem mostra esse aqui de baixo. Esse aqui de cima, sim, mostram bastante, tá? Mas ele não vai ser tão necessário assim para as inferências que nós vamos ter da teoria keynesiana. Bom, aí aqui, ó, peguei um gráfico, esse mesmo gráfico, só essa parte de cima, o que eu fiz aqui para tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. Uma coisa muito importante é entender que é demanda agregada. Certo? Demanda agregada é toda aquela demanda que há na economia por bens e serviços, e não necessariamente quer dizer que ela vai virar, que ela vai se tornar de fato uma demanda efetiva, tá? Então, vocês vão encontrar muito ao longo dos textos, dos livros, demanda agregada e demanda efetiva. Há uma diferença entre demanda agregada e demanda efetiva. Dado o nível de preço, existe uma expectativa de demanda, tá? Pode ser maior, menor, dados os preços dos bens e serviços. Isso é uma coisa. Então, a demanda agregada, a demanda, na verdade, é agregada, é demanda de todos os bens e serviços, mas quanto que, digamos, os agentes estão dispostos a comprar dado o nível de preço. Agora, a demanda efetiva é aquela que de fato se concretiza na economia também. Então, quando você vê a teoria keynesiana de demanda efetiva, é aquela que de fato foi concretizada. Então, você pode ter uma demanda de 100 sacos de batatas, mas a demanda que ocorreu efetiva foi de 80 sacos de batatas. Então, o PIB vai ser esse aqui, os 80. Vai ser a demanda efetiva, que vai se igualar ao PIB. Vai se igualar à oferta agregada. Tá? E aí você vai ter o PIB, a oferta agregada igual a demanda agregada. Tá bem? Então, a demanda agregada e demanda efetiva. A demanda efetiva é aquela que de fato ocorre. A demanda agregada, não necessariamente. Tá? A demanda efetiva pode ser menor do que de fato foi a demanda agregada em determinado momento. Bom, então aqui o que eu coloquei para você é o seguinte. Imagine que a economia está aqui nesse ponto aqui, ó, que eu chamo renda de equilíbrio. Só que o PIB potencial da economia está aqui, ó, onde eu coloquei esse YP, que é de PIB potencial. Bom, veja que para os economistas clássicos nós vimos que a economia sempre vai estar operando seu PIB potencial. Para a teoria keynesiana, não. A economia pode estar operando abaixo do PIB potencial. O PIB potencial é aquela capacidade máxima, uma vez empregado todos os recursos produtivos, quanto que a economia consegue produzir, né? É a fronteira de possibilidades da economia, de produção, fronteira de produção da economia. Então, veja, imagine que o PIB potencial fosse esse aqui, ó. Tá? Então, o que está acontecendo? Tá? A renda de equilíbrio, o PIB de equilíbrio está aqui, está menor que ele. Então, a economia, aqui você teve a demanda agregada, se tornou a demanda efetiva, com a oferta agregada. Então, isso aqui é o PIB efetivo da gente. Mas o PIB potencial é esse, a economia teria essa capacidade, eventualmente, de produzir. Tá? Eu que coloquei aqui esse ponto. Então, o que o governo poderia fazer? Usar das políticas econômicas, segundo a teoria keynesiana, para estimular a demanda agregada, tá? Para ela atingir esse novo nível aqui, ó, que ela está abaixo do seu PIB potencial, tá bem? Então, isso que aconteceria, ó, você estimular, desloca a curva de demanda agregada por meio das políticas econômicas, fiscal, monetária e expansionista, para atingir esse novo ponto aqui, ó, tá? Aí você estaria operando esse novo ponto. Então, você poderia fazendo políticas econômicas até atingir o PIB potencial. Não ia ter aumento de preços, porque, de certa forma, tem estoques, porque há a ociosidade na economia. Essa aqui é a ideia que está por trás. Bom, aí o que eu fiz aqui? Eu peguei esse gráfico, que também está no livro mais à frente, tá? E veja que é o mesmo gráfico, só que o que ele está falando aqui, o manual? Ele está falando, ó, imagine que aqui nesse ponto, que eu chamei de renda de equilíbrio, esse primeiro ponto aqui nos gráficos anteriores, já é o PIB potencial da economia. Ou seja, a economia tem um PIB que está utilizando todos os seus fatores produtivos, todos os seus recursos.
tá? Se o governo vir estimular a demanda agregada vai aumentar aqui, ó, e o que vai acontecer? Você eh eh eh, vai ter essa diferença entre o, né, o PIB potencial e a demanda é essa curva aqui de cima, tá? E essa diferença aqui vai ser explicada pela inflação, vai chamar de ser o hiato inflacionário, embora nesse gráfico aqui não tem nada de preços, tá? Nesse caso aqui, se a economia tivesse no seu PIB potencial e você estimulasse a demanda, o que aconteceu, os preços iriam subir, tá? Se tem inflação. Aí, mesmo assim, segundo a ideia keynesiana, a oferta ia se ajustar, tá? E aumentar a oferta, e aqui na frente você expandiria o PIB potencial da economia, eventualmente, só que a custos de inflação, essa que é a ideia, tá? Mas no primeiro momento, no curto prazo, você só teria inflação aqui, segundo a teoria keynesiana, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa que tá nesse gráfico aqui. Lembrando que isso é o que nós temos no manual, mas se você pegar os economista lá, os pós-keynesianos, eventualmente, mas pode ter uma interpretação um pouquinho diferente. Mas, como eu disse, isso aqui não é para acontecer, porque a economia keynesiana ela é válida para uma economia que tem ociosidade, tá bem? Bom, então aqui é a cruz keynesiana que nós vimos. A outra representação gráfica, e essa sim você não vai poder esquecer jamais aqui ao longo do nosso curso, tá? É a representação do modelo keynesiano no gráfico de preço e quantidade, né? No caso, o preço e o PIB aqui. Bom, aqui é a curva de oferta agregada apenas, não tem a de demanda, tá? Então, veja que você tem aqui, ó, o P com tracinho em cima significa que é os preços, né? E constante, né? Então, uma notação estatística que a gente põe um tracinho em cima, uma barrinha em cima, fala que a variável é constante, né? E a representação da curva de oferta agregada do modelo keynesiano básico é essa daqui, ó, horizontal, uma constante, né? Então veja, independente que muda o produto aqui, o PIB, tá? Os preços não variam. Qualquer ideia que está por trás é uma economia que tem ociosidade, está em crise econômica, tem estoques, então os preços não vão variar. Os ajustes vai ser no estoque, não nos preços. A rigidez de preços, pelo que eu falei, setores monopolistas, oligopolistas, sindicatos no mercado de trabalho, leis trabalhistas, as empresas não vão querer também reduzir tantos preços assim por conta dos custos, enfim, uma série de fatores, né, que é uma certa rigidez de preço. Curva horizontal, nunca esqueça. Lembra que para os economistas clássicos, a curva de oferta agregada era sempre vertical, essa parte vertical é o modelo clássico, ó. Keynesiano básico, keynesiano simples, é horizontal. Por que, professor, keynesiano básico e simples? O básico simples é horizontal. Depois nós vamos ver que vai ter positivamente inclinada. Bom, então, para os economistas clássicos, a economia estaria sempre no PIB potencial e a representação seria vertical, tá? Então, eu fiz aqui alguns exemplinhos, simulações. Então, imagine que você tem a demanda agregada aqui, ó. Então, o que está acontecendo nessa economia? O PIB de equilíbrio dessa economia é esse aqui, ó. Eu pus Y, o E de equilíbrio 1. Eu vou fazer vários aqui. Então, o nível de preço é esse, a economia está em recessão, capacidade ociosa. Veja que está abaixo do PIB potencial, que é esse aqui, né, que seria, inclusive, que os economistas clássicos diriam que a economia teria que operar. O Keynes fala que não. A economia opera abaixo do PIB potencial. Veja, está operando aqui, ó. Está abaixo do PIB potencial. Então, está abaixo do PIB potencial, e está porque falta demanda, porque há vazamento de demanda naquele ciclo econômico, no fluxo circular da renda, há um vazamento de renda, tá? Bom, então imagine que o governo faz uma política que estimula a demanda agregada, consegue estimulá-la nessa economia com capacidade ociosa, né? O Y se desloca daqui para o Y2 de equilíbrio, você vai ter um novo PIB, certo? E tem nível de preço alterado? Não, por conta daquelas características que eu disse até agora, capacidade ociosa, enfim, tá? Aí isso está se aproximando do PIB potencial da economia, né? Da capacidade produtiva máxima que a economia tem, dados seus fatores de produção, estoque que ela tem dos fatores de produção. Aí supõe que a economia continue fazendo política expansionista, do lado da demanda,
E o que acontece é que você estimula mais ainda a demanda. Ora, se você atingir o seu PIB potencial, o que vai acontecer? A partir daqui, você só vai ter aumento de preços e o PIB não cresce mais, né? Então, olha lá, você vai ter só aumento de preço, eu chamei de preço 1 aqui, ó, o preço sai daqui, desloca e não cresce mais. Então, a ideia é que a economia keynesiana vale no curto prazo quando há rigidez de preço e a ociosidade na economia. A partir do momento que não tem mais essas características, né, não tem mais ociosidade e a flexibilidade de preços, o que vai acontecer? A economia, pode fazer políticas do lado da demanda, vai estimular a demanda, o PIB não vai crescer, como os clássicos diziam lá embaixo, né? E você só vai gerar preços. Então, essa que é a ideia aqui, ó. Mas no modelo keynesiano básico, dadas aquelas características, a política do lado da demanda vai funcionar, tá bem? Então, essa que é a ideia que está por trás. Lembrando que os pós-keynesianos vão rejeitar o que eu estou falando aqui da parte da oferta agregada, aqui vertical, né? Vai só gerar inflação, não vai gerar crescimento econômico. Eles vão falar que não funciona bem assim, não. Os pós-keynesianos são aqueles que se diz os seguidores fiéis do Keynes, tá bem? Bom, então, enfim, nessa aula aqui eu queria mostrar a representação gráfica, principalmente essa daqui, ó, tá? De preço e quantidade. Não esqueça nunca que a curva de oferta gregal é horizontal para o modelo keynesiano básico, tá? Para os clássicos, lembra que é vertical, nós vimos nas outras aulas. E a curva de demanda continua sendo negativamente inclinada, tá? Se você não esquecer isso daí, você não vai errar quando a gente discute algumas políticas econômicas, o efeito dadas as características da economia. Então, você olha para a economia aqui, segundo o modelo keynesiano básico. Ah, o desemprego está elevado, muita ociosidade na economia, os estoques de produtos estão elevados. Tá? Então, nós estamos aqui no modelo keynesiano básico. Então, era para funcionar dessa maneira, segundo o modelo. Ah, estamos numa economia com plena capacidade produtiva, né? Você vê que o desemprego está baixo, o pessoal fazendo hora extra, vendo que os estoques estão baixos, e, bom, aí nós estamos aqui operando numa economia, né, próxima da seu PIB potencial. Aí aqui as políticas econômicas, como você chega nesse ponto aqui, não vai gerar crescimento econômico, não. Tá? Vai estimular a demanda e vai gerar só inflação. Então essa aqui é a ideia aqui que está no manual principal. Mas nós vamos focar no modelo keynesiano. Nós vamos dar agora sequência para entender por que o Keynes falou isso daí, da onde ele tirou essas ideias. Então vamos lá para o próximo vídeo.